Ceteris paribus não é uma magia do Harry Potter, é o conceito mais importante. Você só vai entender como o economista pensa se entender ele. Já aconteceu de você ir na academia e ficar super cansado, enquanto que em outro dia você fica tranquilo fazendo a mesma sequência de exercícios, cargas e repetições? Se sim, você já experimentou o ceteris paribus na pele, ou a ausência dele. Provavelmente, isso aconteceu pois existiam outros fatores que na economia a gente chama de variáveis que influenciaram na sua performance. Às vezes, você dormiu melhor em um dia, talvez estava mais bem alimentado ou estava mais focado. Ou seja, teve alguma coisa que impactou no seu treino. Mas como determinar o quê? Ceteris paribus é uma expressão latina que significa tudo mais constante. Ela é usada quando queremos que todas as variáveis que afetam o estudo permaneçam constantes, a não ser aquelas que a gente quer analisar. Então, seguindo o exemplo, se eu quero analisar se foi a alimentação que afetou o seu treino, preciso que tudo além dela seja igual nos testes que foram feitos. O sono, o foco, a quantidade de exercícios, tudo precisa ser igual. Mas, o que isso tem a ver com economia? A economia é uma ciência que tem o difícil objetivo de quantificar o comportamento dos agentes econômicos, que são as pessoas, as empresas, organizações, governo. Para conseguir fazer isso, é necessário fazer abstrações, ou seja, pegar a realidade e simplificar ela o máximo possível, criando simulações de relações econômicas. E é aí que entra o ceteris paribus. Quando estamos analisando alguma coisa, precisamos deixar todas as demais variáveis constantes para que a análise seja eficaz. Com isso, podemos falar do pilar base de toda economia, a oferta e demanda. Esse é o ponto de partida para entender como os preços se formam, e dá para explicar isso construindo um gráfico. Vamos pegar um produto que todo brasileiro gosta: picanha. E vamos construir o gráfico de oferta e demanda de picanha. O eixo horizontal, também chamado de eixo X, representa a quantidade de picanha. O eixo vertical, o eixo Y, representa o preço do quilo da picanha. Agora podemos traçar a curva de demanda, que é um conceito que representa o quanto de picanha o brasileiro vai querer comprar a depender do preço. Pela lógica, a gente tem uma preferência que segue o conceito da monotonicidade, que é uma palavra complicada para dizer que a gente sempre prefere ter mais picanha do que menos. Então, quanto menor o preço, mais picanha a gente vai querer comprar, ou seja, mais picanha a gente demanda. Agora, do outro lado, o produtor de picanha quer saber de ganhar dinheiro. Então, quanto maior o preço da picanha, mais ele vai querer produzir para vender, ou seja, ofertar. Se o preço estiver muito baixo, ele vai produzir outra coisa: carne de porco, frango. Portanto, a curva de oferta fica assim. Quando juntamos a curva de oferta e demanda, temos o ponto de equilíbrio. Ele vai determinar a quantidade e o preço que a picanha vai ser vendida e comprada. E lembrando, ceteris paribus. Estamos falando apenas dessas duas variáveis, preço e quantidade. Existem outras variáveis que podem afetar esse gráfico, mas a gente não está considerando aqui. E agora que entendemos esse conceito, podemos falar sobre algo que o brasileiro adora: imposto. Afinal, aqui a gente só vê aumento de imposto. Tem gente, inclusive, pedindo para criar mais impostos. Mas sabia que muito imposto pode ser ruim até para o governo? É o efeito da curva de Laffer. Essa teoria explica que cobrar impostos demais pode reduzir a arrecadação do governo. A lógica é a seguinte: quando a carga tributária é muito baixa, o governo arrecada pouco, porque ele está cobrando pouco. Mas se a carga for alta demais, empresas e pessoas tendem a produzir menos, sonegar mais ou até migrar para a informalidade. Com isso, a arrecadação cai. Em outras palavras, existe um ponto de equilíbrio, um nível ideal de tributação que maximiza a arrecadação, sem sufocar a economia. Quando olhamos no gráfico, o eixo horizontal representa a alíquota percentual do imposto, enquanto que o eixo vertical representa a arrecadação. No nosso caso, quantos reais o governo arrecadou. Você acha que estamos onde nessa curva? Diz para mim nos comentários se você acredita que uma redução na nossa carga tributária iria aumentar a arrecadação do próprio governo. E lembrando, quem se inscreve no canal paga menos imposto. Agora, falando de outra coisa que o brasileiro também adora: inflação. E aqui eu vou trazer uma polêmica. Todo mundo sabe que inflação é aumento de preços, mas tem um detalhe. O conceito é o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços de uma economia. Agora, tem um pessoal por aí, que se diz liberal, que fala que a inflação é 100% causada pela ampliação de oferta de moeda na economia, que é o popular imprimir dinheiro. Isso vem de uma corrente de pensamento chamado de monetarista, sendo o economista Milton Friedman o mais famoso desse grupo. Eu não concordo com a definição do Friedman, e eu vou dar um exemplo prático do porquê disso.
Em 1979, teve o segundo choque do petróleo. Isso foi uma confusão lá no Irã, mas o ponto aqui é que esse acontecimento causou um grande aumento do preço do petróleo. Agora, não sei se você sabe, mas no Brasil a gente depende de transporte rodoviário para tudo. E isso inclui o transporte de todos os produtos que a gente consome. E o que acontece quando o principal insumo dos combustíveis aumenta de 13 para 34 dólares o barril? Obviamente que isso vai encarecer o frete e, consequentemente, o preço de todos os produtos, ou seja, vai gerar inflação. E foi o que aconteceu. 1979 foi o ano que a inflação bateu recorde no governo militar. Agora me diz o que isso tem a ver com a expansão monetária. Pois é, nada. Então manda esse vídeo se você vir alguém falando isso. Agora, um conceito mais simples é o custo de oportunidade. Toda escolha tem um preço, porém o preço daquilo que você escolhe não é só o quanto você está pagando, mas também o que você está deixando de comprar com esse dinheiro. Isso é muito importante para decisões econômicas de grande escala. E na prática, a população já entende um pouco disso. Quando um governo gasta milhões para construir estádios de futebol, ele está deixando de destinar esse dinheiro para saúde e educação. Agora, se isso vai valer a pena financeiramente é outra história. E isso vale para a vida pessoal também. Se você está fazendo uma renda extra de Uber após o trabalho, o seu custo de oportunidade talvez seja ficar com a família e acompanhar mais de perto o crescimento dos seus filhos. Agora, para minha atividade que tem o maior custo de oportunidade de todos, você provavelmente vai concordar comigo. É ficar vendo conteúdo inútil no Reels ou TikTok. Aqui você está gastando o seu ativo mais precioso, seu tempo. Seu custo de oportunidade aqui é usar esse tempo para fazer algo mais útil para sua vida. Estudar, trabalhar em um negócio próprio, se exercitar ou até mesmo uma atividade de lazer que não te dão boom de dopamina, como assistir um filme ou ler um livro. PIB, Produto Interno Bruto. Essa é a principal medida da riqueza de um país. É como se fosse a soma do salário e das rendas de todos os agentes econômicos nacionais. Com ele, a gente consegue comparar qual país é mais rico. E quando comparamos o crescimento do PIB de um país ao longo do tempo, vemos se a economia está indo bem ou mal. Tem algumas formas diferentes de medir o PIB, mas a mais famosa é uma soma de consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Aqui dá para ver claramente como aumentar um PIB. A gente precisa aumentar consumo, investimento, gastos do governo, exportações ou reduzir as importações. Esse é um assunto que eu gosto bastante e gera muita discussão. É basicamente como a gente vai conseguir crescer e desenvolver o Brasil. Se você quer ver um vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo. Agora, o PIB por si só não fala nada sobre a qualidade de vida da população. Para isso, precisamos do PIB per capita. É basicamente o PIB dividido pela população de um país, normalmente em termos anuais. Aqui já conseguimos entender melhor se tem dinheiro para todo mundo. Se dois países têm um PIB de 10 trilhões de reais, porém um tem 200 milhões de habitantes e o outro tem 100 milhões, o PIB per capita do país 1 vai ser 50 mil reais, enquanto que o do país 2 será 100 mil. Ou seja, na média, o país 2 tem uma população mais rica. Com isso entendido, conseguimos chegar à conclusão que o Brasil não é um país rico, igual falam por aí. Os dados do FMI mostram que os países com maior PIB per capita são Luxemburgo, Irlanda e Suíça, todos acima de 105 mil dólares. Agora, o Brasil tem apenas 11 mil dólares de PIB per capita, ficando na posição 76. E pasmem, a gente está abaixo da renda per capita mundial. Ou seja, esse papo de que a gente só precisa dividir a riqueza interna e todo mundo vai ficar bem é uma narrativa falha. Se a gente fizer isso, todo mundo vai ser pobre. Eu sei que o país ainda é muito desigual, mas é fato que precisamos crescer nossa economia. E o próximo conceito fala justamente sobre desigualdade, o coeficiente de Gini. É um cálculo que chega em um resultado entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, mais igualdade salarial tem um país, e quanto mais perto de 1, mais desigual esse país é. Se um país tem coeficiente 0, significa que todo mundo recebe exatamente o mesmo salário. Agora, se o coeficiente é 1, uma única pessoa recebe todo o rendimento e o resto da população não recebe nada. Quando olhamos para os dados do Banco Mundial, a África do Sul é o país com maior desigualdade, chegando a 0,63 no coeficiente. O país mais igualitário é a Eslovênia, com 0,24 no coeficiente. O Brasil está com 0,46, ficando na 30ª posição dos países mais desiguais. Essa é uma estatística que nem todos os países possuem, então pode ser que tenham países mais desiguais que a África do Sul. Eu particularmente acho interessante comparar a renda per capita e o coeficiente de Gini de países, pois dá uma noção de se a vida do cidadão médio é melhor ou pior em determinado país. Uma comparação legal de fazer é a China e o Brasil. A China tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente. Mas mesmo assim, consegue ter uma renda per capita de 13 mil dólares, ou seja, maior que os 11 mil do Brasil.
Agora, mesmo com essa enorme população e tudo que se fala mal do país asiático, a China também consegue um coeficiente de Gini melhor que o Brasil, 0,38 contra 0,46. Ou seja, o chinês médio já vive melhor que o brasileiro médio em termos financeiros. Externalidades. Sabe quando você publica uma indireta no story do Instagram para atingir aquele crush, mas outra pessoa responde achando que é com ela? Isso é o efeito da externalidade. O conceito diz respeito a efeitos não intencionais de atividades sobre terceiros, sendo positivos ou negativos. Na vida, isso tem diversos exemplos que são muito interessantes. Quando alguém se vacina, o intuito da pessoa é se proteger. Mas ao ficar imune à doença, ela pode evitar de contaminar alguma pessoa que mora com ela. Isso é uma externalidade positiva. Agora, uma fábrica que lança poluentes no ar pode causar problemas respiratórios na população que mora perto. Isso é uma externalidade negativa. O intuito da empresa nunca foi prejudicar a população, e sim descartar os resíduos gasosos da produção. Mas se ela faz isso de qualquer jeito, gera um problema indireto. A externalidade. Aqui fica claro o papel do Estado no incentivo de externalidades positivas e na inibição das negativas. O exemplo mais comum de externalidade positiva na economia é o aumento da educação, pois isso gera maior produtividade, menor taxa de desemprego e maiores taxas de participação política. Taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central e serve como referência para todas as outras taxas de juros do país. Isso quer dizer que diversas taxas da economia sobem se a Selic sobe, ou descem se a Selic desce. Um exemplo são as taxas de crédito e financiamento. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, e isso desestimula o consumo e os investimentos. Mas agora, como você sabe que o PIB é composto por consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, você sabe que se a Selic está alta, o consumo e investimento tendem a reduzir. Logo, o PIB cresce menos ou até não cresce. Por isso a importância de uma taxa Selic baixa. Mas então por que o Banco Central não abaixa a Selic na canetada? Não é tão simples assim. Um dos efeitos de baixar a Selic é o aumento do consumo e ele, por sua vez, aumenta a inflação. E nenhum governo quer inflação. Inclusive, um dos objetivos do Banco Central é controlar a inflação. Isso ocorre porque, no primeiro momento, o aumento de consumo não é acompanhado pelo aumento de produção. Então isso gera um aumento de preço de equilíbrio que a gente viu lá no começo em oferta e demanda. Essa redução da Selic também tem impacto no mercado externo, pois se a gente tem uma taxa baixa, menos agentes estrangeiros vão colocar o dinheiro no país, e isso pode gerar uma desvalorização do real e até falta de dólares para o Brasil. Isso geraria mais inflação e poderia até quebrar o país. Tem outros fatores mais complexos que também estão envolvidos nisso. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando, então se você gostou, se inscreve no canal para não perder.